Olá, galerinha. Aqui é o professor Washington Rodrigues, do canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. E hoje nós vamos dar início a um conteúdo, sobre Roma. Hoje nós vamos falar sobre a monarquia e a República Romana. Então, em Roma, teve 3 formas de poder. E hoje nós vamos falar das 2 formas de poder que foi vivenciado em Roma, a monarquia e a república. Então, nesse primeiro momento, nós vamos dar início à monarquia romana. Então, a monarquia romana foi a primeira forma política de governo de Roma antiga. E esse período teve início com a fundação lendária da cidade entre 21 de abril de 753 a.C. e durou até a queda do último rei, Tarquino o Soberbo, em 509 a.C. Bom, para falar de Roma, nós precisamos falar quem era a sociedade que vivenciava naquele momento. E aí, nesse período histórico, a sociedade romana era composta por patrícios, grandes proprietários de terras, plebeus, pequenos agricultores, artesãos e comerciantes, e os escravos, prisioneiros de guerra ou plebeus com dívida. Bom, como eram as principais características da monarquia romana? Primeiro, a escolha dos reis de acordo com as suas virtudes, o governo era vitalício, o rei era considerado pelo povo como uma espécie de mediador dos deuses e, portanto, possuía autoridade religiosa. O rei também era o chefe judicial, possuindo os poderes absolutos sobre as leis. E na monarquia romana havia também a Assembleia e a Cúria, porém com poucos poderes políticos em comparação aos poderes reais. E o monarca possuía poderes militares e também de escolher cargos públicos. Bom, quais eram as características econômicas no período da monarquia romana? Produção de produtos alimentícios, a criação de gado ovino, a produção artesanal e o centro comercial da Península Itálica. Bom, eu quero lembrar a vocês que no período da monarquia romana passaram-se 7 reis. E o último rei foi Tarquino o Soberbo. E como foi o fim da monarquia romana? O rei Tarquino Soberbo tentou acabar com o Senado e as outras assembleias e governar sozinho. Além de torná-lo hereditário, o Senado prende Tarquino e condena a expulsão de Roma. O Senado proclama a República Romana em 509 a.C. Bom, gente, a partir daqui começa o início da República Romana. Tem sua origem no ano de 509 a.C., quando o último rei etrusco é deposto e o Senado assume as funções de governo após a experiência monárquica. Os romanos optam por não deixar o poder nas mãos de um só indivíduo. Quais foram as instituições criadas no período da República Romana? O Senado, a magistratura, o cônsul, o pretor, o edil, o censor e o questor. Eu vou falar aqui principalmente os importantes, que fizeram com que a Roma se expandisse muito e aumentasse o seu território. Que foi, primeiro, o Senado ocupava-se de uma política internacional e da supervisão da magistratura e era convocado pelos cônsules, pretores e pelo tribuno da plebe. Chegou a ter 300 membros e cargo era vitalício. Os senadores eram patrícios que haviam desempenhado algumas magistraturas ou tinham feito algo relevante para a República. Os cônsules exerciam o comando militar no caso de guerra ou do impedimento de um dos cônsules. Eram substituídos por um ditador. Este tinha um ano de mandato e o poder absoluto sobre os cidadãos romanos. Quem eram os pretores? Tinha a função de administrar a justiça. E o edil, responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. O censor
se encarregava de contar a população e fiscalizar os candidatos a edil e vigiar a conduta moral do povo romano. E o questor cobrava impostos e custodiava o patrimônio romano. Bom, e como era a sociedade no período da República Romana? A sociedade romana estava organizada entre patrícios, plebeus, escravos e clientes. E as mulheres não eram consideradas como cidadãs e não participavam da política. Os patrícios e plebeus, a partir daí, tiveram muitos conflitos. Os conflitos permanentes entre os patrícios e plebeus vão abalar a República Romana. Afinal, o exército romano era composto em sua maioria por plebeus que não tinham a possibilidade de participar da vida política da cidade. Com o intuito de pressionar os patrícios a ceder os direitos políticos, os plebeus saíram de Roma e só voltaram quando foi negociada a criação do Tribunal da Plebe, em 494 a.C. Este passou a controlar os patrícios e as magistraturas, e com o tempo os plebeus seriam tão poderosos quanto os patrícios. Os plebeus conseguiram organizar assembleias e promulgar as leis que garantissem tanto os direitos quanto os patrícios. Com a expansão territorial romana, a república ficou mais difícil de governar, devido à inclusão de novos povos e do tamanho. Igualmente, a fragmentação do poder que não ajudava na tomada de decisões rápidas e a prática da corrupção se havia generalizado entre os magistrados. Assim, o fim da República Romana se deu. Os romanos buscavam novas formas que permitem a centralização do poder, mas sempre auxiliado, vigiado pelo Senado, primeiro através do triunvirato e depois através da figura de um só imperador. Começaria então a época do Império Romano. Então, galerinha, o meu desafio para vocês é: o que foi a lei das 12 tábuas? Até a próxima aula.